E, obviamente, com o mercado financeiro de olho nos desdobramentos, temos, por exemplo, uma decisão do Banco Central que decretou hoje a liquidação extrajudicial do Banco Master, um dia depois de o grupo Fictor demonstrar interesse na compra, que agora fica inviável. Essa decisão, assinada pelo Gabriel Galípolo, inclui também a Master Corretora de Câmbio e também nomeia a EFB, Regimes Especiais de Empresas, como a entidade responsável por assumir a administração, vender ativos e também encerrar as operações do banco. Essa notícia, Paulo e Gustavo, ganha ainda mais peso porque o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado por pelo menos 2 meses após a Operação Compliance Zero hoje. Gustavo, o que essa decisão significa e como o mercado reage à operação e também a esse afastamento de Paulo Henrique Costa? Acho que a questão do afastamento tem muito mais contorno político do que tem necessariamente contorno econômico, né? Assim, qualquer instituição, inclusive o próprio BRB, ela funciona através de processos, né? Obviamente pessoas são importantes, mas os processos perduram a despeito das pessoas. E isso deveria demonstrar um pouco mais de solidez, né, do banco como um todo, enfim. Mas vamos discutir um pouco mais esses contornos políticos, eu acho que também tem vários. Mas aqui, assim, eu acho que para mercado como um todo, né, antes de extrapolar as análises, essas coisas todas do FGC e etc., a primeira coisa é que parte de um plano de recomposição dos saldos, né, tem que passar pelos bancos contribuidores, né? Então isso acaba pegando, não só por efeito de transbordamento, o sistema financeiro como um todo, né, mas os bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, etc., eles vão ter que participar, né, de um processo, talvez, né, de sobre-recolhimento para recompor, né, esse tal de FGC para minimizar as perdas olhando para o futuro. Então acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, que você tem esses contornos políticos e todo o contorno político hoje está virando um movimento de preço, né? A gente não vive numa simplicidade utópica de mundo, né? E eu acho que chama muita atenção, como você comentou, né, toda a não coincidência do timing que acontece com o evento do Banco Master nos últimos, né, 6 meses, pelo menos, mas principalmente com relação a ontem, né? Talvez os impactos sejam mais relevantes até do lado político, que a gente não sabe, né, do que necessariamente econômicos, que é o que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas só um outro ponto sobre mercado que eu acho que faz sentido colocar, né, que embora isso pareça ser alguma coisa midiático, novela, novos contornos, vai virar a nova... o grande acompanhamento da família brasileira, né? Isso, o que está acontecendo, essa coisa toda, né? Tem duas coisas que são mais importantes para o mercado. A primeira, né, que é a continuidade que a gente tem discutido, né, desde sexta-feira, mas principalmente ontem, que é essa convergência do processo de volatilidade percebida nos preços por conta de certeza externa, né? Diga-se de passagem, Fed e toda a colocação de dados, né, que há muito tempo não são divulgados. Então essa absorção de dados vai ser, né, penosa, vai gerar muito ruído, coloca em xeque a próxima reunião do Banco Central Americano, muito embora, né, eu ainda sou cético, acho que continuo cortando, mas assim, a gente é muito mais dependente deles do que eles da gente desse evento. Isso vai ser uma coisa idiosincrática aqui. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o aumento relativo, né, da vontade do ministro Haddad de participar da discussão de política monetária. Eu acho que isso ontem ficou ainda mais evidente, né, tentando falar sobre modelos alternativos de que talvez colocar os juros em 12%, a inflação só subiria 0,10, 0,15. Achei muito curioso essa elasticidade e essa conta. Eu queria entender como é que ele fez essa conta, porque fazendo conta de padeiro essa coisa não fecha. Mas independente da conta, assim, chama muita atenção, né, toda a disponibilidade e vontade, né, de se falar de política monetária cada vez mais, né, por membros do executivo e necessariamente quem comanda a política fiscal. Isso não deveria estar acontecendo, né, e é óbvio que isso só tende a aumentar a partir do ano que vem. Isso deveria ser mais relevante, inclusive, do que o próprio evento que a gente vai discutir um pouco mais a fundo hoje, obviamente que também é muito importante. Inclusive, o ministro Fernando Haddad hoje foi questionado sobre essa operação envolvendo o Banco Master e preferiu não entrar nesse assunto. Disse, inclusive, que é tema do Banco Central e que o Ministério da Fazenda está à disposição para o que precisar. Paulo Leite, Gustavo já antecipou que, obviamente, esta operação tem também
os seus contornos políticos. E é o que você trata aqui também na abertura desse nosso debate. Há um temor, né? Há um temor de políticos, porque o Banco Master primeiro teve envolvimentos com prefeituras, teve envolvimentos com governos, leviano dizer quais prefeituras e quais governos, porque não temos ainda isso divulgado. Mas há sim houve uma ação direta do Banco Master em prefeituras e governos. Alguns políticos estão com a barba de molho. Alguns parlamentares estão com as barbas de molho. O governo federal também está com as barbas de molho, porque o que se discute é o processo regulatório. E esse processo regulatório pode ser aproveitado, inclusive, pela oposição para dizer, olha, era frouxo, não era exercido, não se apertou antes, já se sabia do contorno. Ou quando se discutiu Master BRB, ninguém sabia de nada. E o lobby que foi feito para dar certo. E o lobby que foi feito dentro do governo e dos setores do governo para que BRB e Master beijassem a boca. Gente, não tem jeito, isso é muito claro. Então, o desdobramento político vai acontecer sim. Você pode ter certeza que tem muito político agora correndo da sua mesa de gabinete para o banheiro de maneira mais frequente. Há uma incontinência relacionada ao medo. Essa incontinência relacionada ao medo pode acontecer. Eu estou sendo radical na análise, porque é uma análise factível. Factível. Aqueles que têm medo já sabem, na hora do medo, o que pode acontecer. Mas a grande questão e aqueles que tinham dinheiro no Banco Master com a liquidação extrajudicial? Existe um fundo garantidor, que tem um limite, inclusive. Ele tem um limite oficial, né, desse fundo garantidor. Uhum. Como é que funciona isso, Gustavo? Como é que quem tem dinheiro no Master agora deve estar mais preocupado que o político que está indo no banheiro? Assim, até pegando um pouco desse gancho que a gente falou do Peter Lynch, uma frase do Peter Lynch há uns dias atrás, que é assim, saber o que você tem no seu portfólio e por que você tem no portfólio é mais importante que qualquer outra coisa. O sentido da frase é falar que é risco que causa retorno e não é retorno que causa risco. Então, aqui a gente tem que conversar sobre incentivos. A gente fala toda hora essa palavrinha, né, incentivos. Né? E o Fundo Garantidor de Crédito, ele tem uma parcela, né, causal de incentivos que são distorcidos por conta disso. Né? E aqui, assim, vamos olhar para o Fundo Garantidor de Crédito como um todo. Né? Limite 250 mil por CPF limitado, né, por instituição limitada até 1 milhão a cada 4 anos, né? Mas só que o que ninguém fala é que o que é salvo nesses 250 mil, né, caso aconteça algum evento, né, é até aquele período, não rende mais juros, então você tem que colocar o custo de oportunidade. Então, para quem está com uma poupança ali também, no final das contas, não só o custo de oportunidade, né, vai acabar fazendo sentido, né, dado o nível de 15% que a gente está. Mas vamos olhar, né, mais pela seguinte pergunta, que é assim, não é se vai acontecer o resgate do Fundo Garantidor de Crédito, é só quando. Né? E por que a gente tem que discutir que é só o quando? Né? Porque se a gente discutisse essa palavrinha se, né, aí a gente tem que rediscutir todos os incentivos do sistema financeiro nacional como um todo, e o custo é muito maior, né, de não atuar quando ele deveria atuar. Então, acho que essa coisa é probabilidade zero. Não pagar é probabilidade zero. Né? Como resolver esse problema? Aí você vai gerar bifurcações em dois sentidos. Vamos olhar primeiro para o sentido lá do investidor e etc. Não só ele vai ter que olhar para frente agora quais são os corretos incentivos que ele tem que ter, né? Porque investir em alguma coisa simplesmente porque o incentivo se der errado, alguém me salva, né? E não fazer as contas se é bom ou se é ruim, né? Isso já vai gerar um ajuste, né, meio que de provisão olhando para frente. Isso é fato que vai acabar acontecendo. Mas o que ele tem que fazer de maneira objetiva operacional? A primeira coisa é que ele tem que baixar o aplicativo lá do Fundo Garantidor de Crédito. Porque ele tem que cadastrar no Fundo Garantidor de Crédito, tem que cadastrar o banco onde que está essa posição para poder fazer o pedido dessa coisa. E o mais curioso aqui, né, da palavra quando, né, é o seguinte, a gente pode olhar para trás, na média, qual que foi o prazo para pagamento de liquidação nos bancos anteriores. Cruzeiro do Sul, Banco Santos, sei lá, né, todos os outros aí na história. Na média, alguma coisa perto de 60, 65 dias. Mas só que nenhum deles tem o tamanho que tem, né, o Banco Master, perto de, sei lá, os seus 45, 50 bi dentro do Fundo Garantidor de Crédito, que é mais ou menos 110 bi. Sei lá, 50%, um pouco mais do Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, é difícil cravar esse si,
né, perdão, esse quando, né, pelo tamanho, mas mais porque o Fundo Garantidor de Crédito ele precisa deixar que o rito, né, do processo extrajudicial ele aconteça. Né? Então, assim, ele tem que ir acompanhando isso para as liberações dos créditos, etc., para que isso tudo possa acontecer. Então, assim, para quem tem, né, tem que entrar lá, Fundo Garantidor de Crédito, baixa o aplicativo, preenche, faz tudo bonitinho. Né? Quem está com isso, com algum corretor, né, XP, BTG da vida, sei lá, assessor, etc., né, procure a instituição para ajudar, né, esse processo também ser feito ao longo do tempo. Mas a outra coisa, assim, esse quando também importa, porque tem muita gente que tinha poupança, né, a poupança, o ato de poupar, não o instrumento poupança, né, em ativos do Banco Master, né, CDBs, principalmente porque pagavam muita taxa. Se esse quando também demora muito, a disponibilidade desse dinheiro que é necessária, né, para o orçamento familiar, etc., está penalizada, e mais do que isso, né, você não vai ter a correção do custo de oportunidade, né, a partir disso. Se demorar um ano, por exemplo, é como se tivesse ficado lá sem o custo mínimo do 15% do CDI. Essa é a primeira parte, né, a parcela A, que é quem investiu. Né, quem investiu em CDBs. Porque quem investiu, como por exemplo, né, Fundo de Previdência do Rio e etc., que investiu em letras financeiras, né, mesmo que sêniors, isso aí virou pó. Né, não tem fundo garantidor de crédito, foi simplesmente uma má alocação, né, e agora vai se pagar todo o custo em relação a isso, e obviamente também com os custos políticos que isso possa envolver. Mas olhando para outra coisa, que é olhar para o sistema, né, olhar para os bancos, e não os bancos grandes que, como eu acabei de falar, o Itaú, o Bradesco, etc., vão ter que ajudar a recompor esse saldo. E vai ter que ter alguma sobretaxa, alguma sobre-recomposição, né, a partir de um evento tão extremado. Mas só que qual que é o efeito transbordamento de distorção para os demais bancos que se beneficiam do Fundo Garantidor de Crédito também para fazer suas captações? Porque a distorção do incentivo do Fundo Garantidor é assim. Eu te pago 120, eu não sou tão bom. Né? Assim, eu sou médio. Né? Eu te pago 120, 130% do CDI. Né? Se der problema o Fundo Garantidor de Crédito, você vai lá, né, ele te salva. Beleza, então eu te empresto meu dinheiro com relação a isso. Então, não só o ato de investir acontecia por conta desse incentivo, mas o ato de emprestar também acontecia por esse incentivo. Nesse sentido, se agora um fundo garantidor que valia 120 bi, 110 bi, ele passa a valer 50, 55, o custo de captação para todos os outros bancos que também faziam esse processo, dependiam desse processo para captar, né, de ter essa certeza, né, também vai ter que mudar o custo de captação. E aí há que ver qual que é a capacidade desses bancos de fato rodarem suas dívidas. Né, de fato, rodarem suas dívidas. E eu não estou falando de banco médio de primeira linha. Né? Banco, quando a gente fala de tamanho é uma coisa, qualidade é outra coisa. Não é isso? A gente tem banco grande, e a gente tem banco médio de primeira linha, banco médio de segunda linha, e depois a gente tem todos os demais. Né? O que eu estou falando é a partir desses dois últimos que você vai ter muita dificuldade para poder fazer todo esse processo. Então, como é que vai ficar o custo de captação dessas instituições? Como que eles vão rolar esses vencimentos e por aí vai? E agora, assim, independente se eles conseguirem rolar, né, de qualquer maneira, assim, você tem um efeito, né, meio que não é sistêmico, porque, sinceramente, assim, 60 bi, o mercado vai absorver isso daí, o Fundo Garantidor de Crédito vai dar conta, vai se recompor e bola para frente é aquela coisa. Mas o que a gente tem que discutir agora para frente dado esse evento, né, sabe aquela coisa assim, toda vez que acontece uma coisa meio que fica na boca do povo, fala assim, o que pode se aprender com o evento do Banco Master? Isso, 3 pontinhos. Isso. Aí vai ter nego falando até de amor com a esposa por conta do Banco Master. Né? Assim, eu aprendi isso com o caso do Banco Master. Né? Assim, mas o que o mercado, o que as pessoas vão aprender? Né? Que incentivos corretos que importam, não os incentivos incorretos. Né? Sejam de quem está captando e seja de quem está emprestando para poder fazer isso. Né? E assim, os contornos políticos que aí, né, como o Paulo já colocou, sinceramente, eu acho que vai ter muito mais coisa ao longo do tempo do que de hora sabemos. Né? Seja para políticos específicos, seja para outras instituições, seja para outras coisas. E talvez o grande contorno político disso daqui, que todo mundo vai tentar fazer alguma conexão, e eu estava olhando ali na CNN, já tentando fazer nessa conexão, que eu não sei se funciona, é com relação ao PL da antifacção, né? Que é o papel da Polícia Federal e essa coisa toda. Então, assim, mais do que o evento em si, né? O evento em si é A. Mas agora o que importa é a derivada B, C e D. Né? Mas só que se a gente não discutir incentivos para a correção disso, não vai ter adiantado de absolutamente nada. Uma questão que sempre faço o Banco Master chegou a oferecer 140% do CDI. É meio canto da sereia. É meio canto da sereia. Você confiar em alguém que pode fazer algo que a média do mercado não garante.
Essa é uma questão que eu acho que é uma forma de pensamento que nós gostamos muito de levar vantagens rápidas, né? O caso das vendas no Instagram é revelador, né? Preços absolutamente absurdos colocados no Instagram e as pessoas vão lá e fazem Pix e depois nunca mais vão receber aquela mercadoria porque não tem como cumprir aquilo que está proposto. Não há como intervir, por exemplo, em ofertas como essa, ou a liberdade é plena? Você ter uma instituição financeira que está fazendo uma operação que, em média, não é feita em banco nenhum. É uma ponta fora da curva demais para ser verdade. Não há nenhuma capacidade de intervenção nesse sentido? Prévia? Diria que sim, mas só a partir de determinado tamanho. Né? Porque eu acho que a grande sacanagem, entre aspas, disso daqui é que ele foi fazendo isso e compondo o valor ao longo do tempo. Ele começou com esse 140 com um pouquinho, aí mais, mas só que depois você vai chegando num tamanho que isso daí toma uma outra proporção, um outro sentido e etc. Né? Por que eu diria que depende do tamanho? Porque uma das maiores regulações que o Banco Central tem, né, na verdade, deveria ser o que a gente chama de ALM, né? Que é a gestão do ativo com o passivo. Né? Só no caso do banco, assim, o passivo do banco é o dinheiro dos correntistas e o ativo são os títulos que ele detém, os empréstimos, essas coisas, né? Essas coisas todas. Você tem que casar essas duas coisas. Bom, se eu capto e eu tenho que pagar tanto, né, eu tenho que emprestar no mínimo por tanto, mas só que se me pedirem resgate, eu tenho que poder ter o acesso ao dinheiro para poder fazer essa coisa. Você vai fazendo essa gestão de ALM. Né? E ali você tem várias regras específicas do Banco Central para como que isso é feito, né? Não só pelo marco temporal, mas só pelo marco de capital regulatório. Né? O Banco Central do Brasil ele simplesmente acata para todos os bancos brasileiros o tal do Basileia, né? Assim, que é o nível de capital ou colchão, né, que você pode ter especificamente e como é que então a sua tomada de risco de alavancagem, né, financeira vai acabar acontecendo no caso dos bancos. Então, assim, existem regulações que inclusive são regulações próprias internacionais, Basileia mesmo, né? Bank of International Settlements. É um tratado, né? Isso, e que todos os bancos seguem. E que está na quarta ou na quinta versão de ajuste já. Né? Então, essa é uma colocação. Né? A mesma coisa para a regulação idiosincrática própria de como que o Banco Central olha para o setor como um todo, né? A partir de uma coisa mais específica, que é cenário de estresse, como que alguma coisa acontecer, ela reverbera para todos os outros. Como é que ela ramifica? Se ela for uma ramificação pequena, né, você deveria ter tal penalidade, e uma ramificação grande, tal outra penalidade. Né? Mas, faticamente, vai ter que melhorar, né, a discussão por conta desse evento, por conta de regulação. Né? Mas, assim, se é necessário mudar de 0 para 100, né, eu discutiria que não. Né? Eu acho que é bem regulado, bem pensado. Mas falhas, elas existem. E, inclusive, uma das grandes falhas que aconteceu foi sim por conta de uma regulação do Banco Central que permitiu que parte do ativo, né, dos bancos fossem ativos não líquidos, como, por exemplo, precatórios, né, FDICs e por aí vai. Isso foi uma regra que o Banco Master usou até o limite para poder fazer a sua gestão. E aqui está o grande erro. Né? Enfim, mas eu acho que tem muita coisa para acontecer, como você colocou, Paulo.